Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com o DoceCast, que é o programa de podcasts da Farmácia de Manipulação Docierva. Meu nome é Rita Inácio, eu sou proprietária da farmácia e também sou farmacêutica. E o podcast tem o objetivo de trazer assuntos sobre saúde, né, com pessoas aqui de Ribeirão Preto que têm coisas interessantes para falar. Então, hoje, nosso convidado muito especial é o Dr. Joel Kaushik Rigo. O Dr. Joel é médico e especialista em estética íntima, pessoal. Olha só, esse é um assunto que está muito na moda agora, mas eu acho que ele tem muito mais coisa para falar do que simplesmente um assunto sobre moda, né? Então, doutor, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu fico até emocionado em estar aqui, porque com a Rita e com a Docierva nós temos uma parceria aí que bate perto de uns 30 anos. Por aí, né, doutor? Desde quando nós começamos a experimentar óvulos vaginais de bicarbonato de sódio para candidíase, e hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto tão atual e um assunto tão em evidência, né? Isso, doutor. Conta um pouquinho, doutor, para os nossos, né, o pessoal que está nos assistindo, como é que foi sua formação, né? Doutor é médico, e como é que foi parar na medicina estética e, particularmente, né, na estética íntima? Então, eu tenho formação pela Unicamp. Eu sou médico ginecologista, fiz residência, depois eu fiz título de especialista em ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz esteroscopia, fiz laparoscopia, mas eu sempre gostei dessa parte da estética. Sempre foi minha segunda opção, né, Rita? Desde a época de faculdade, quando a gente tinha o opcional por matérias, a minha segunda opção era a dermatologia até. Ah, que legal. E depois de algum tempo, e vendo as mudanças todas que a medicina tomou, principalmente em Ribeirão, se tornou inviável do jeito que estava sendo feita a medicina aqui em Ribeirão, principalmente a obstetrícia. E eu procurei há uns 10 anos ir para o lado da estética, não só da estética íntima, mas para a estética facial, corporal. Fiz pós-graduação, fiz vários cursos em estética e hoje eu coordeno uma faculdade aqui em Ribeirão de estética e montamos um curso que está sendo um sucesso total, que é um curso de estética íntima. Quer dizer, eu associei o meu conhecimento todo de obstetra, ginecologista, com o conhecimento que eu adquiri nessa parte da estética. Muito bom, né? Muito bom. Quer dizer, pessoal, um conhecimento, né? O doutor Joel é professor nessa área. E, doutor, então vamos começar, assim, a pergunta já dentro da questão da estética íntima, né? Que é um tema, assim, meio tabu, né? As pessoas... O que o senhor tem observado na mudança de comportamento para as pessoas, assim, não estarem contentes com as suas partes íntimas, com a sua estética íntima, né? Tem nomes diversos aí que o pessoal dá para todas as estruturas, né? Falar a Dirce, o Brad, então, né? Vamos falar assim, né? Da vulva, dos grandes lábios, né? Qual foi a mudança que as pessoas estão começando a procurar mais esse tipo de procedimento para a parte íntima mesmo? O comportamento social mudou, todo mundo percebe. O comportamento sexual mudou, todo mundo sabe disso também. E a parte de vulva, a parte de pequenos lábios, a parte de vagina, também atingiu uma proporção bem grande em relação à preocupação da estética. Nós já tínhamos isso, sempre teve essa preocupação. Quando a paciente tinha parto, quando a paciente tinha ruptura perineal, quando tinha queda de bexiga, nós sempre fizemos, a vida inteira, fizemos a perineoplastia, que era a plástica do períneo, a plástica da vagina. E hoje surgiram novas tecnologias. Além disso,
A própria mulher menopausada, a própria mulher acima dos 49, 50 anos, começou a ter uma atividade sexual muito importante. Antes, ela chegava aos 49, 50 anos, ela já estava uma vozinha, não é? Hoje não, hoje uma mulher com 49, 50 anos, ela está em plena atividade social, sexual, laboral, intelectual. Então, ela muitas vezes troca de parceiro ou para agradar seu próprio parceiro, ela quer ficar bonita como um todo e a vulva faz parte do todo e a vagina também. Virilha, né? Tudo faz parte, né? Virilha, tudo isso. Então, é onde cresceu muito e cada vez mais está podendo ter essas outras atitudes, né? Ô, doutor, uma pergunta, né? Quais são as queixas mais que o senhor escuta mais assim no consultório, né? Ah, doutor, eu quero melhorar tal. Qual que é a mais frequente que o senhor percebe? As duas mais frequentes é a hiperpigmentação, ou seja, vulva escura, tá? E a segunda mais frequente, eu acho que é aquilo que a gente chama de vulva murcha. Vulva murcha. É assim mesmo que a gente chama. Que perde colágeno, perde elastina, perde gordura. E em qualquer parte do corpo, igual o rosto, né, nós vamos perdendo estruturação, a musculatura vai ficando mais flácida, a vulva também vai perdendo a sua estruturação e ela fica murcha, tá? E eu acho que essas são as duas principais queixas. Entendi. Além de incontinência urinária, de candidíase de repetição, de leucorreia, de flacidez vaginal também. Do ducto, o senhor do fala. ducto. Entendi. Paciente que teve gestação ou parto normal também é uma coisa assim que a gente atua bastante. Tá, e doutor, homem também procura? E aí? Ou só mulheres, assim, o grande contingente é feminino, ou também tem homens que têm alguma preocupação. Eu nem sei, nem saberia dizer que tipo de problemas os homens levariam, né, para essa questão da estética íntima. Né? Da parte de masculina, a gente atende um pouco menos, né? Mas sim, tem procura, principalmente em relação aos peelings clareadores. Hoje, a homossexualidade está muito avançada, a homossexualidade aumentou bastante. Então, para troca, eles querem ficar bonitos. Né? Troca de parceiro, o senhor diz? Não, troca de paixão mesmo. Troca de relação mesmo. Então, eles querem ficar lisinho, branquinho, eles querem ficar rosinha. Então, existem os peelings também para a parte masculina. Eu acho que a principal queixa da estética íntima em relação aos homens seriam esses, né? Entendi. Fora cirurgia de prepúcio e essas outras coisas. Tem uma novidade recente, que eu fiquei sabendo agora semana passada, de aplicação de ácido hialurônico, que é um dos produtos que a gente usa, inclusive, na vagina, no pênis. Para aumentar a espessura. A glande, por exemplo? Não, a espessura mesmo? A espessura, né? É uma coisa assim, super nova, e que eu trarei mais novidades. Com certeza. No próximo podcast a gente pergunta isso, doutor, porque é uma coisa que eu acho que muitos homens vão se interessar, né, por essa... Sim, é uma coisa preocupante, né? Aliás, a sexualidade como um todo, ela está tomando uma proporção grande em relação à felicidade. Né? Ocupa um espaço bem razoável, né? Assim, a vida sexual, a pessoa estar bem sexualmente, né? Passando pela autoestima, né? Também. As mulheres não estão aceitando mais o que elas aceitavam. Elas querem ser felizes sexualmente, né? Também. Então, por isso, elas procuram, em primeiro lugar, o ginecologista, que vai dar essa atenção, e depois uma parceria. A parceria é muito importante também, né?
Então, por isso que eu acho que a procura pela estética cresceu tanto, e é uma coisa que está tanto em alta. Nós temos um curso aqui em Ribeirão, onde a gente faz essa abordagem de estética íntima, que vem colegas ginecologistas do Brasil inteiro. Na última semana, nós estávamos com um colega desde Florianópolis até Natal. Nossa, que maravilha. Né? Então isso dá uma ideia da dimensão, né? A dimensão que isso está tomando. Sim. E a dimensão que isso daí vai tomar ainda, né? Tá engatinhando, né? Tá Porque é uma coisa engatinhando. meio recente, né, doutora, assim, essa questão da porque assim, existem procedimentos cirúrgicos, né, que já são bastante utilizados já faz tempo, a questão da bexiga caída que todo mundo fala, de fazer procedimento de correção de algumas Dos lábios, dos né? lábios, Dos pequenos lábios. isso. Mas assim, a estética, ou seja, pressupõe-se que a estética íntima não seja invasiva ou que use cortes. A meu ver, eu não sei se eu estou certa. Mas a estética íntima, ela pressupõe procedimentos invasivos também, por exemplo, cirurgias, microcirurgias também, doutor? Principalmente na ninfoplastia. A ninfoplastia é a plástica dos pequenos lábios, né? Entendi. Que tem muitas pacientes que têm uma hipertrofia dos lábios e incomoda. Incomoda, às vezes, não colocar um biquíni. Eu fiz, não muito tempo atrás, uma ninfoplastia numa moça de 15 anos. Ela tinha realmente uma hipertrofia e dava volume no biquíni. Ela deixava de ir no clube por causa dessa plástica. Ela sentia vergonha, né? Sentia vergonha. Ela não se trocava na frente de ninguém. E realmente, algumas pacientes a gente percebe que tem um pequeno lábio bem avantajado e é cirúrgico. Aí não tem o que sem Aí ser invasivo, né? Não tem outra coisa, né? Agora, quanto à parte de queda de bexiga, que dá incontinência urinária, nesse aspecto avançou bastante. Eu acho que era a cirurgia que eu mais gostava de fazer, perto de umas 1000 cirurgias de perinoplastia durante toda a carreira aí. Às vezes fazia 2, 3, e realmente eu gosto ainda da cirurgia de perinoplastia, mas ela é muito invasiva. É uma cirurgia que requer afastamento das atividades, repouso, tem todo o risco de uma cirurgia, tem anestesia. E hoje nós temos várias outras formas, né, de tecnologias que a gente evita essa cirurgia. Por exemplo, fisioterapia pélvica é uma coisa que é indicada para que, por exemplo, períneo caído. Porque também é uma outra coisa que evoluiu muito, foi a fisioterapia, né, doutor? A fisioterapia também é uma coisa que cresceu muito. Então, muitas vezes nós deixamos de fazer a cirurgia de períneo, que é o levantamento da bexiga. Depois de algum tempo vieram as fitinhas, que são os slings, né? Aí depois você vai falar todos eles para nós. Não, essa ideia é para queda de bexiga. Vieram os slings, onde a gente passa a fitinha e puxa a bexiga para cima. E agora a fisioterapia vindo com bastante força. Então, tem uma especialidade dentro da fisioterapia, que é fisioterapia perineal. Inclusive, estamos carentes de bons profissionais nessa área. E é uma área que está crescendo bastante e que abriu espaço bastante para o pessoal da físio. Ah, legal, doutor. Né? Muito bom isso. É uma isso. área boa, mas funciona bem. Coadjuvante a isso tudo que a gente faz. Eu acho que nós temos que trabalhar em parceria com os fisioterapeutas. Muito bom. Doutor, então, dentre os procedimentos que o senhor mais usa na clínica, quais, assim, já falou da questão, né, do clareamento, quais são os procedimentos que são usados nesse caso? Por exemplo, clarear a virilha ou mesmo a vulva, né? Quais são os procedimentos que são usados para essa finalidade?
que o senhor usa? O principal para clareamento, você está falando. No caso do clareamento. Específico em clareamento. Aí né? a gente vai perguntando, cada caso a gente vai enquadrando os procedimentos aí. O de clareamento principal é o peeling. Tá? O que consiste o peeling? A gente coloca um produto onde vai diminuir a formação e a degradação que a gente vai fazer da melanina. E a cera, né? Também pensando, né, do pessoal que faz depilação completa, né? Pelo ato até de puxar-se o papel, né, o plástico com a cera, assim, isso aumenta a flacidez com o tempo? Quer dizer, pessoa que se depila muito, puxando cera com muita força ali uma região tão delicada, né? Como que é isso? Também piora a flacidez da região? Piora também, né? Tudo que você estimula muito, você produz o processo inflamatório, piora também. Mas não tem jeito, né? Hoje em dia quase é uma unanimidade a depilação. A depilação faz parte da paciente, né? Faz parte até da própria higiene da paciente. Sim. Então, tomar cuidado com o tipo de depilação que vai fazer e, de preferência, dar a opção de fazer ou laser ou a luz pulsada. Entendi. E, doutor, por exemplo, então a gente falou do clareamento, né? Que usa o peeling, que faz o laser, né? Para a questão, por exemplo, da flacidez ali externa, né? Dos grandes lábios até, da vulva murcha, né? Da vulva murcha. Qual é o procedimento que é mais usado nesse caso? Então, da mesma forma que a gente use para qualquer outra parte do corpo, principalmente para o rosto, é quase que a mesma coisa. Tem um procedimento que é fácil, barato, que é o microagulhamento. A gente faz o microagulhamento com a caneta ou com um roller. Que consiste o microagulhamento? A gente faz vários furinhos na vulva. A gente passa anestésico, lógico. Isso que eu ia falar, né? Que deve ser um procedimento doloroso. E a gente faz vários furinhos para quê? Qual a finalidade? Quase todas os procedimentos que nós fazemos, nós visamos estimular colágeno e elastina, que é produzido por uma célulazinha que chama fibroblasto. Então, sempre a gente estimula essa célula. E esse tipo de procedimento é um procedimento fácil, onde a gente faz vários furinhos na vulva e a gente coloca um drug delivery. A gente coloca um produto clareador e que vai permear através desses furinhos, podendo causar o clareamento e também melhorando a flacidez. Esse é um dos métodos que a gente usa, que eu acho que é o mais simples. Esses furinhos são microscópicos, né? Assim, em torno de 2 milímetros, 3 milímetros, que é o tamanho da agulhinha. Entendi. Que a gente faz ali. A gente fura, tem várias profundidades, né? E no caso da vulva, a gente usa de 1 milímetro. Entendi. Tem de 0,25, 0,5 e 1 milímetro para a gente poder fazer a profundidade. Quando a gente faz o curso, a gente orienta as nossas colegas, quase todas ginecologistas ou ginecologistas também, a já sair fazendo esse tipo de procedimento, porque ele é barato, ele funciona, tem um bom resultado, então serve para clarear e serve também para a flacidez. Tá? Para preencher, entendi. Existe, no caso, o preenchimento com, por exemplo, algum agente, tipo ácido hialurônico, colágeno, existe também essa... É uma injeção que se dá no local para... Como se faz na pele, nos sulcos, esses procedimentos que preenche aqui também? Aliás, esse é um dos procedimentos que dá um efeito de imediato, tá? A gente usa o ácido hialurônico preenchedor mesmo e de alta reticulação, ou seja, um ácido hialurônico que vai dar volume e que vai permanecer bastante tempo ali. A gente entra por cima, a gente faz um pertuito, coloca uma cânula, que é uma agulha comprida,
sem ponta, e a gente faz toda a aplicação nos grandes lábios. Entendi. Eu tive um caso de uma paciente que ela estava namorando um americano pela internet. E ela me procurou, falou, Joel, o americano vem me ver. E ela já era o segundo casal, ela já tinha casado, tinha mais de 50 anos. Eu estou com vergonha. Como é que nós vamos fazer? Então, esse caso, a gente, por exemplo, assim, a gente não tem muito tempo para ficar estimulando o fibroblasto, esperando dar a resposta, que é uma resposta mais tardia, né? Então, é o caso principal, né? Fizemos o preenchimento, ela ficou toda feliz com um parceiro novo dela. Então, fica muito bom, é um resultado mais imediato, mas tem um problema. Ele é um procedimento mais caro, porque o ácido hialurônico, o preenchedor, é caro. Então, a gente usa 2, 3, 4 ampolas, às vezes, tornando o procedimento um pouquinho mais caro, tá? Mas nada como ficar feliz, né, doutor? É o Eu mais acho que essa importante. exato, Pelo menos né? ela ficou confiante Exato, em né? encontrar o parceiro novo que veio lá dos Estados Unidos, todo apaixonado, né? Sim, porque eu acho que essa também é uma questão, né? Porque as pessoas, a mudança, né? Depois do que o procedimento tá ali, que já deu certo, que ficou legal, que ficou bonito, né? Essa atitude dessa mudança, né? De felicidade, assim, você observa, deve ser muito, assim, muito gratificante ver, né? O resultado, assim, as pessoas felizes por conta do resultado. É, eu falo assim que a estética está muito ligado com a própria saúde, né? A estética como um todo, que a gente quer trazer saúde para essa paciente. A gente trazendo esse tipo de conforto para a paciente, ela vai ficar feliz, ela vai ter mais saúde, tanto mental, espiritual e física. Ela vai se sentir confiante. Se ela ficar feliz, todo o resto vai funcionar. Vai funcionar super bem, né? Então, isso daí que é legal. Doutor Joel, e que outros procedimentos, assim, né, usando aparelhos, que são realizados, né, que são feitos e qual é a finalidade que eles têm? Tem uma lista aqui que eu vou olhar minha colinha, tá? Ó, fios de sustentação, preenchimento, a gente já falou, botox. O botox é interessante, porque como é que funciona o botox? O botox, ele paralisa músculo, tá? Só isso que ele faz. E você fala assim, meu Deus, mas como é que eu vou paralisar o músculo da vulva? Mas tem uma patologia até que chama dispareunia ou vaginismo, onde a mulher não consegue relaxar. Ela faz uma contratura involuntária da vagina. E é Que uma triste patologia isso, muito desagradável e complicado. não é tão infrequente, não. A gente usa o botox mais nesses casos, assim, onde a dispareunia é a dor na relação, a dor na penetração. A gente usa o botox em determinados músculos específicos para relaxar a vagina, para ela poder ter a atividade sexual dela sem dor. Muito E legal. normalmente, quando ela consegue ter a primeira, segunda, a terceira vez, mesmo que o botox pare de fazer efeito, porque o botox tem um efeito transitório, nós vimos um resultado assim permanente. Essa paciente não tem mais dor o resto da vida. Talvez porque tivesse aí um medo de sentir dor, né? Que talvez... Ela é uma patologia que tem um componente psíquico muito associado. Eu acho que sim, né? né? Para ela depois não ter dor mais, Pois né? não tem mais. Você vê que não tem nada físico. Ela faz uma contratura involuntária da musculatura perineal. Então, por isso que aí nós usamos o botox. Nossa, muito legal. Eu não Pra tirar sabia um que era pouco para isso. essa- Porque eu fiquei imaginando, falei, gente, mas o botox é meio relaxante. Onde que vai usar esse É botox? nesse caso. Precisa botar firmeza, precisa botar, né? Ficar ali tudo, né? Mais A tenso. gente usa mais para sustentação e para o relaxamento é específico nesse caso Nossa, aí. muito legal. Né?
E os outros aqui, doutor, é ultrassom microfocado. O que é isso? Para que serve? O próprio nome diz, né? Hoje o ultrassom microfocado está em super alta para fazer um lifting facial, tá? Então, a gente tem algumas marcas aí e tem um produtor, tem um fabricante aqui no Brasil que fez um ultrassom microfocado que chama Raifu e ele tem uma ponteira vaginal. Ou seja, é igual uma ponteira de ultrassom e Desses que fazem exame. desses que fazem exame, tá? A gente coloca uma camisinha na ponteira, ele já tem, a gente coloca o aplicador dentro da vagina e ele vai girando e vai disparando o quê? O ultrassom. Ele vai disparando uma alta frequência de ultrassom. E por que ele é microfocado? Porque ele restringe tudo a um ponto e ele tem uma ação muito grande. O que vai fazer essa frequência? Vai produzir colágeno e elastina. Mas fica mais interno, aí não é um... Aí é interno. Mais... Pode fazer externo também. Ele também dá para fazer usando... Dá para fazer o externo na parte também. Mais externa também. Fazendo o quê? A mesma coisa. Só que a grande vantagem desse aparelho é que ele tem um aplicador vaginal. Então, nesse caso, é o contrário do Botox. Eu usaria para quem está muito flácida, no caso, assim, internamente muito... A paciente se sente, na verdade, larga. Ela fala assim, doutor, eu estou larga. Vamos fazer um trabalho? E um outro trabalho que a gente faz também é que quando a paciente entra na menopausa, ela fica ao contrário, ela fica atrófica. Porque falta estrogênio e dá atrofia da mucosa vaginal. Já estou nessa fase também, né? Vamos fazer. Lógico. Vamos lá, né, Gi? E aí, o que a gente faz? A gente aplica esse aparelho como se fosse um rejuvenescimento da mucosa vaginal, tá? Que também funciona muito bem. Uma outra coisa também... Mas esse, no caso das mulheres menopausadas, esse é do ultrassom. Microfocado. Então, ele vai melhorar colágeno e elastina, mas ele também melhora a flacidez. Mas, por exemplo, mulher menopausada tem muita secura vaginal, né? Melhora também a secura? Que legal, hein? Bom. Melhora a atrofia, por quê? Porque vai trazer mais estímulo ali para as células de colágeno e elastina. Entendi. Né? Então, por isso que é super indicado. Tem esse daí a gente usa por fora também, na vulva também. Se a gente faz um microfocado no rosto, a gente percebe que ele dá o que a gente chama de lifting. Ele sobe, né? Ele vai subindo, dá uma sensação de beleza, melhora o brilho e tudo mais. É legal porque tem, assim, vários pontos que pode ser usado. Então, pode ser usado na vagina, pode ser usado no rosto. Então, ele é um equipamento multidisciplinar, digamos. Né? Ele é um equipamento dos sonhos. É? Porque ele é caro, Rita. Ele é caro. Mas existem aqueles, né? Tem os sistemas de rodízio em algumas empresas que eles têm os equipamentos e eles vão fazendo. O que pode ser é que eles compram o equipamento, ou você trabalha com uma equipe grande e compra o equipamento, cada dia fica numa clínica, ou cada semana numa clínica, ou você loca. Porque é na faixa de o mais barato, 260 mil. É caro. Né? Mas é isso, né? Aos poucos vão se achando soluções, né? E à medida que os equipamentos vão ficando mais utilizados, eu acho que também existe uma facilidade de aquisição, facilidade de compra, né? Porque tem essa questão também, né? Por isso que a aplicação, a manipulação desse aparelho na paciente é caro também. Não é um tratamento barato por conta do equipamento. Barato. Entendi. Tem um outro tratamento, tem um outro aparelho que trabalha com radiofrequência, que ele chama Frax. É uma radiofrequência microablativa, que a gente pode fazer por dentro da vagina e a gente pode fazer por fora também na vulva. Esse aparelho é bem mais barato,
ele tem um consumível, que é o descartável, que é a ponteira, mais barato também. E tanto é que a gente pode cobrar mais barato a aplicação. De excelentes resultados. Como é que ele funciona? Ele emite uma energia de rádio para dentro da vagina e causa também o quê? Estímulo do nosso amiguinho lá. No colágeno. E nesse caso aí, pacientes que têm incontinência urinária leve ou incontinência urinária moderada é o que tem indicação. Eu tenho tido excelentes resultados nesses casos. A paciente, doutor, eu perco xixi quando eu tuço, quando espirro, vou na academia, eu faço um movimento diferente, molha minha roupa, eu fico morrendo de vergonha. Aí você vê que ela teve uma cesárea ou 2 cesáreas, não teve parto normal, não tem queda de bexiga e ela tem incontinência urinária. São os melhores casos. A gente faz um protocolo ali de 3 sessões do Frax e resolve o problema Nossa, dessa que coisa. paciente. Isso deve ajudar muitas pessoas, né? Então, mulherada, fiquem atentas aí, porque tem muita coisa legal que o Dr. Joel faz, né? Então, é interessante porque você pode estar com um problema que você acha que não tem solução, quando às vezes, né, você pode achar a solução e de forma até simples, né, doutor? Você vê como é que mistura a parte de estética, que, na verdade, a estética não é só um embelezamento, né? Mas a estética também é tratamento. Tratamento do quê? Tratamento da autoestima, tratamento da segurança, tratamento de patologias, de incontinência urinária. E hoje a mulher está vivendo 1/3 da vida dela na menopausa. A média de vida dela é de 85 anos, ela vive dos 50 aos 85. É Outro uma dia boa foi quantidade de interessante. anos. Outro dia foi uma coisa interessante que eu tenho uma pacientinha lá no consultório, ela é uma gracinha, ela tem 81 anos. Mas se você olhar para ela, não parece. E ela me mandou uma fotografia que ela estava em lua de mel lá em Pós de Caldas. Falei Que assim, linda! meu Deus, Que ela é toda bonitinha. bonitinha. Quer dizer, as pessoas querem viver. E tem o direito de viver, não é, Muito Rita? bem, claro. A vida não acaba cedo hoje. É, porque antigamente, né, tinha até a história da mulher balzaquiana, né? Quer dizer, antigamente, 40 anos já era a nota de corte das mulheres, né? Já eram consideradas velhas com 40 anos, né? E hoje, como o senhor bem colocou no começo da nossa conversa, as mulheres hoje com 60, 50 anos estão ativas, estão fazendo coisas, estão namorando, estão encontrando novos parceiros, né? É uma mudança cultural absurda isso, né? Em relação ao passado, né? Não tão longínquo. Eu sempre falo assim que você pega 3 gerações para trás, não é muito longe, não, recente. Você pega uma paciente de 50 anos, ela estava na cadeirinha de balanço, com a roupinha de chita dela, fazendo tricôzinho de sapatinho para os netinhos. Hoje não. Hoje a mulher está ativa, hoje a mulher é empreendedora, hoje a mulher é dona de si, né? Então, por isso que esses hábitos mudaram e a medicina nesse aspecto também mudou. Nós evoluímos muito e acho que também a gente vai evoluir bastante. Tem uma outra coisa que a gente usa muito também, a tecnologia que a gente usa lá no nosso curso, que é a candidíase de repetição. Isso faz parte da estética íntima também, porque incomoda o corrimento? Não faz parte da estética íntima, assim, diretamente. Mas se você for ver uma paciente que tem uma candidíase, ela está sempre avermelhada, ela está sempre com a vulva inflamada, né? E a gente tem algumas coisas recentes onde usa-se até o azul de metileno, né? O azul de metileno com um laser vermelho, a gente coloca uma quantidade de joules lá e melhora bastante. E Eu fico cura, lembrando, né? Quer dizer, cura. que maravilha. A gente não cura com nada, onde eu lembro até do nosso início lá, fazendo os bicarbonato a 40%, fazendo os bicarbonato em
manteiga de cacau, em gelatina, né? Fazendo os testes, né, Fazendo doutor? os Lembra? testezinhos. É porque não tinha. E hoje a gente também voltando para algumas coisas, eh, como as tinturas, né, de violeta genciana, azul de Já a coisa é metileno. quase em desuso, né? Que Qual ninguém mais ouve falar, é? porque hoje em dia, assim, a cultura da antibiótico terapia é muito forte, né? Dos cremes vaginais com antifúngicos, né? Uhum. E quimioterápicos. Então, o que a gente percebe muito, né? Uma cultura também das mulheres não querendo mais, né? Ficar sofrendo com isso continuamente. Elas querem uma decisão, uma solução definitiva, ou pelo Porque, menos que ela fique vários anos sem ter a infecção, porque é muito desconfortável ter infecção de cândida porque, recorrente, né? porque atrapalha muito a vida dela, Nossa né? Senhora. Acho Então, que toda mulher já teve cândida. Eu não conheço nenhuma que não teve, de uma certa forma, ou de repetição ou não repetição, mas todo mundo já teve cândida, né, né? É uma coisa assim uma meio coisa endêmica na mulherada, né? bastante desconfortável, né? E eu não sabia desse tratamento, quer dizer que é com azul de metileno e laser, LED LED. vermelho, a gente aplica 3 joules. A gente abre o espéculo, passa o azul de metileno lá dentro e coloca o LED vermelho para a gente alterar principalmente a mucosa vaginal. Ô, doutor, e quantas aplicações dessas são? Depende da sintomatologia, às vezes uma melhora bem, Nossa, tá? essa é uma coisa Uma coisa interessantíssima, nova, né? nova e Uma coisa nova que a interessante. gente está trazendo E para por um vocês. problema que eu acho que esse tem que, gente, fiquem atentos, que esse é um procedimento novo, né? Pouco invasivo, que deu um Simples, resultado bom, simples. né? Então, é uma coisa para vocês pensarem aí, em procurar, né, a ajuda do Dr. Joel, que é especialista. Eu sempre gostei assim de procurar muitas novidades, né? Sempre quando eu tenho deficiência em alguma abordagem, algum tema, alguma coisa assim, eu vou atrás e vou procurar saber o que, que é isso. Aconteceu isso com laparoscopia, com esteroscopia. Quando a paciente me abordava a respeito de sexologia, falei, gente, como eu posso ajudar essa paciente? Aí eu fui atrás de fazer um curso em Belo Horizonte, coisa e tal. Então, eu estou sempre atrás de coisa nova, de coisa atual, para poder ajudar melhor os nossos pacientes. Exato. Então, não precisa ter vergonha de admitir que não está gostando de alguma coisa, porque tem ainda uma questão de tabu, talvez, mas as mulheres estão se empoderando, e eu acho que, né, com novos parceiros, com uma vida muito ativa, e que isso não é motivo para não procurar ajuda para melhorar aí a aparência, né, ou a funcionalidade também, né, doutor? Da região, né, Da vaginal, parte região estética genital. íntima. É. Teve uma outra coisa também que teve uma mudança, que foram as mídias sociais, né, que a gente não colocou aqui. Antigamente ninguém tirava muita foto. Hoje você vê foto para todo lado e todo mundo se expondo mais. Quando a mulher ou o homem se expõe mais, ele tem que estar mais belo, tem que estar mais confortável, né? Para poder. Então, foi uma outra coisa que também eu acho que alterou um pouquinho o comportamento. Né? Entendi. Doutor, aí eu tenho uma pergunta assim que eu acho que o pessoal lá da farmácia fala assim, ai, pergunta pra ele, pergunta pra ele. Vamos ver o que, que vem aí. Ah, sim, dá pra ser virgem again de novo com procedimento estético? Não, Ah, não elas dá. me perguntaram, doutor, sinto muito, mas o senhor vai ter que me responder. Existe uma cirurgia que chama himenplastia, tá? E outro dia mesmo a gente estava discutindo se a himenplastia, que é a correção cirúrgica do ímen que rompe, o ímen, gente, é uma pelinha só. É uma pelinha e que se rompe na primeira relação. E dependendo da religião, dependendo da cultura, isso é muito importante. Uhum. Eu acho que cada vez menos. Tem muita coisa mais importante do que isso, né? Mas nesses procedimentos todos que eu falei,
Não, a pessoa não vai ficar virgem novamente. Mas aquela sensação mais apertadinha, digamos, né? Sim, isso vai ficar uma sensação mais apertadinha. Isso vai. Isso daí vai causar mais prazer para ela e vai causar mais prazer Pro para o parceiro, sim. né? Eu já vi até divórcio, separação, porque o parceiro falou para a paciente que ela estava larga. Ela chegou e falou, doutor, eu não quero mais saber dele, ele acabou com a minha autoestima, né? Ah, E, então cai naqueles procedimentos do e cai ultrassom, tudo naquilo lá, como que né? chama aquele O focado que você falou? microfocado, é o ultrassom Ultrassom microfocado, focado do e Fraques, o Frax. né? Para fazer essa musculatura ficar mais, A própria digamos, mucosa, né? mais... Ficar mais retraída, mais jovem, com mais elasticidade. E a paciente que está menopausada é o contrário. Paciente que está menopausada, ela vai atrofiando, vai fechando a vagina. E quando ela vai ter relação, dói. Tá? Esses procedimentos também servem para melhorar essa elasticidade dessa paciente. legal. Porque Né? daí teria tanto a parte desses procedimentos que o senhor falou, como também, dependendo do caso, se está muito o músculo muito contraído, ter o botox, mas não acontece então só em mulheres menopausadas, o Não, uso do botox não é muito não, frequente. não, aí não. Aí Entendi. já é diferente. O Botox é especificamente para aquele caso que eu falei, onde uma paciente não consegue ter relação Entendi. por causa da contração involuntária da musculatura. Ah, Tá? muito. Tem um outro aparelho também que pouca gente conhece, que é o jato de plasma. O jato de plasma pode ser usado externamente para produzir a produção de colágeno e elastina também. São sempre Tá? eles, né? São Os... sempre eles. Hoje O também, objetivo são sempre eles, né? sempre eles, em quase toda a estética, né? Do corpo inteiro, né? Tem outros procedimentos também que a gente usa, que são os cremes vaginais. Isso que eu ia perguntar. Os cremes vaginais, principalmente o creme de estrogênio, onde a gente faz a reposição hormonal na paciente que está com deficiência de estrogênio, e os cremes que saíram mais recentes, que são de ácido hialurônico, são os cremes hidratantes, além daqueles géis lubrificantes que já se usa há bastante tempo, né? Entendi. Então, esses cremes também fazem parte para ajudar a gente nessa parte da estética íntima. É isso que eu ia perguntar, né? Por exemplo, se existem produtos, cremes que as pessoas possam usar em casa, né? Porque aí termina, tá todo feliz lá, deu tudo certo, assim. Então, para fazer a manutenção, né? É muito usado bioestimulador oral, cremes. Geralmente são só os cremes hormonais e de ácido hialurônico, existem outras Não, abordagens. às vezes a gente faz um complemento, principalmente para quando está assim com um escurecimento vaginal, né? Para clareamento vaginal, a gente faz um home care. A gente faz uma indicação de produtos para paciente levar para casa e passar em casa, tá? E hoje já tem indústrias farmacêuticas com produtos específicos para fazer a estética íntima, Entendi. né? Então você vê que é um mundo. Tudo que a gente usa para embelezar o rosto, o corpo, a gente está usando para embelezar as partes íntimas também. Também. O doutor, e assim, né, a questão da prevenção, né? A gente fala tanto, prevenir ruga, prevenir flacidez, prevenir, no corpo todo a gente fala. São as mesmas regrinhas, né? No caso assim, você quer prevenir não ter tanta flacidez, são basicamente as mesmas regras que a gente orienta, o senhor orienta para as pacientes. Fala, ó, não usa roupa apertada, não faz uma alimentação saudável, toma bastante água, né? Alimentação de boa qualidade, frutas, verduras, são sempre os mesmos conselhos, doutor? Eu costumo falar assim que não tem como a gente parar de envelhecer, né? Eu falo assim que a gente envelhece um dia por dia a partir do primeiro dia que a gente nasce, né? Então, a gente vai envelhecendo.
Conforme vai envelhecendo, vai tendo os problemas de flacidez, de perda de colágeno, de perda de gordura, em toda a parte do corpo. Então, tudo que a gente puder para evitar, né? Tudo que a gente puder evitar que piore essa flacidez, está indicado também para estética íntima. Tabagismo, o álcool, as roupas que causam muito atrito, né? Nós já falamos da depilação, tá? Mas o resto é se cuidar, É isso, como sempre, né, como doutor? sempre. Atividade física, as atividades Atividade ao ar física, livre, tomar isso, sol, né? Assim, para isso. vitamina D ficar toda bonitinha, né? É, Sempre passa pela alimentação, né? Eu acho que a alimentação é fundamental, né? fundamental, né, A doutor? alimentação é fundamental para qualquer parte da saúde do corpo, tanto da mulher quanto do homem, né? Para todos os sentidos. E uma cervejinha de vez em quando, né, doutor? Ah, isso faz parte, né? Essa hora de lazer faz parte, né? Aham. Eu falo assim que a mulher, conforme vai envelhecer, eu falo que na menopausa a mulher tem que fazer 5 coisas. A terapia de reposição hormonal de baixa dose, dieta, atividade física, lazer e estética. A estética eu coloquei. Né? Então, para isso, para a gente ter uma vida sadia, para a gente ter uma vida com saúde, a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer esse tipo de atitude, tomar esse tipo de atitude, né? Muito bom. Doutor, tem mais alguma consideração, alguma coisa que a gente não falou sobre estética íntima, né? A gente teve um bate-papo bem gostoso, estamos tendo um bate-papo bem gostoso. E se faltou abordar alguma coisa que o senhor acha relevante para falar para os nossos espectadores aqui? Eu acho que essa parte da estética íntima tem muita gente descontente com o pequeno lábio, ou com a vulva, ou alguma queixa. Procure seu ginecologista, tá? Hoje nós temos várias capacidades e oportunidades de melhorar essa tua queixa. Não fique levando isso daí para frente e sofrendo como as mulheres de antigamente sofriam, né? Exato, né? Hoje tem tanto tratamento, tantas opções, né? Hoje nós temos Só aparelho, é triste quem quer nesse sentido, né, doutor? hoje nós temos conhecimento suficiente para poder ajudar as mulheres de uma forma mais eficiente, mais aguda. E não fica com vergonha, isso daí é normal, é comum, é atual. Não é só você que está sentindo algum desconforto. Pode resolver, é fácil, não é agressivo, né? Então procure seu ginecologista, se queixe com ele. Fala, ó, isso daqui tá assim, eu gostaria de arrumar, como é que faz? Uhum. Eu estou sentindo isso, como é que faz? Provavelmente ele vai saber te ajudar e melhorar a tua qualidade de vida. Que bom, é isso aí. Muito bom, doutor. Aprendi bastante, foi uma aula. Muitíssimo obrigada. Bom, pessoal, então nós vamos encerrando aqui a nossa entrevista com o Dr. Joel Kaushik Rigo, né, que é especialista, né, em medicina estética e especialista em estética íntima particularmente. Gostaria, doutor, de agradecer imensamente a presença. Muitíssimo obrigada. Foi uma delícia o nosso bate-papo. Espero ter contribuído e ajudado um pouquinho para todos que estejam nos assistindo e vão nos assistir também. E me coloco à disposição, Claro, tá? certeza. Para alguma consulta ou para alguma orientação e a gente poder compartilhar esses conhecimentos que a gente teve aí. Muito obrigado a você, muito obrigado à parceira de muitos anos, que é a Doce Erva, Obrigada, doutor. né? E me coloco à disposição para a gente discutir outros temas, Com certeza, vai ser o primeiro de muitos. tá? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e, né, compartilhem, né? E a gente está esperando vocês na próxima entrevista,
que em breve faremos aqui no nosso Docecast da Farmácia Docierve. Eu sou Rita Inácio, farmacêutica, e me despeço de vocês agora. Beijos!